Quando estudamos o Espiritismo, uma das dúvidas muito comuns é saber se o Espiritismo é uma religião. O Espiritismo é uma religião? Não temos, isso é certo, uma palavra ou um termo para cada uma das nossas ideias. Ou seja, nós temos mais pensamentos, mais ideias no mundo do que palavras, do que vocabulário. E nesse sentido, nós fazemos o uso da polissemia, ou seja, a multiplicidade de significado das palavras. Aqui usaremos uma palavra como exemplo. A palavra luz, nós podemos usá-la para dizer acender a luz, a gestante vai dar a luz. Nós podemos ainda dizer luz interior que alguém tenha, ou falta de luz interior. Ou até mesmo, por favor, preciso de uma luz aqui, preciso de uma ajuda, para exemplificarmos a polissemia. Mas e o termo religião? Ele vai sofrer essa polissemia? Ele vai ter essa multiplicidade de significados? Ou tem apenas um? A palavra religião parece mesmo indicar algo de entendimento comum. Não é simplesmente ter vários significados, mas intuitivamente as pessoas têm um tipo de noção definida do que seja religião. Mas nesse sentido, vem uma outra dúvida. Nós teremos um significado mais comum? Então, onde fica a polissemia do termo religião? Se a palavra deveria ter mais significados, por que temos um mais comum? Aí, nesse sentido, nós recorremos à ideia lá do IDEAC, onde eles apresentam, através do Cosme Massi, a polissemia simétrica e a polissemia assimétrica. Ou seja, na assimetria dessa polissemia do termo religião, nós temos um sentido que é mais dominante, mesmo que a palavra esteja fora de um contexto. Ela já remete uma ideia, eu digo religião, e ela já me apresenta, de fato, intuitivamente uma ideia. Quando na polissemia simétrica, que a palavra precisaria de um contexto, já não seria o caso para o nosso termo religião. Por outro lado, temos uma ideia filosófica de religião, que tem relação com a essência do termo. Allan Kardec, ao publicar um discurso seu em dezembro de 1868, naquela que chamamos de Revista Espírita, ele indica que filosoficamente o Espiritismo é uma religião. É a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Nesse discurso, Kardec apresenta duas facetas para o termo religião. Aquele primeiro, mais usual, que é o do sentido de religião como culto, que tem forma, que tem hierarquia, que tem verdades indiscutíveis, e esse outro filosófico, que referimos há pouco. Por que Kardec não adotou a ideia de religião para o Espiritismo? Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria nele senão uma nova edição, uma variante dos princípios absolutos em matéria de fé e não separaria das ideias de misticismo. É dessa maneira que nós podemos aqui pensarmos que, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, no sentido do que a raiz da palavra quer dizer. A religião, enquanto laço, é um laço essencialmente moral que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações. O efeito desse laço moral é o de estabelecer a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. Mas, não tendo o Espiritismo, diz ele, nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem deveria enfeitar-se com o título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Mas qual a importância disso?
qual a necessidade de Kardec apresentar essas duas faces do termo religião e de não empregar o próprio termo religião ou espiritismo? Sabermos se a doutrina dos espíritos é ou não uma religião é importante? Pois muito bem, o espiritismo surge da observação de fenômenos que culminam na demonstração da imortalidade da alma, da realidade do espírito que somos. A partir disso, desdobra-se um novo ramo do saber, que Kardec apresentará como uma nova ciência, mas que não é da alçada da academia das ciências ordinárias, que se ocupam exclusivamente da matéria. Allan Kardec inaugura uma genuína ciência do espírito, mas que não é ocupação das ciências materiais. Assim que, primeiro, o que a ciência oficial disser sobre o espiritismo não terá relevância para a doutrina espírita, já que não se ocupa com o âmbito fora da matéria, fora das bases da matéria. Servirá apenas de controle para que o espiritismo ou as pessoas que se ocupam do espiritismo não invadam de maneira leviana o espaço dessas ciências. E segundo, o espiritismo serve de instrumento para as religiões, a fim de estabelecerem uma fé que esteja relacionada com a realidade do espírito imortal, sem se perder em dogmas e artigos de fé, com suas fórmulas ou sacramentos que não auxiliam o pensamento popular a de fato transformar sua conduta moral com base nas leis da natureza. É claro que há muito para se considerar. Uma coisa relevante é perguntarmos: mas como que o espiritismo não é religião, se vemos centros espíritas em todo o país? Se esses mesmos centros espíritas participam de atividades ditas religiosas conforme prevê seus respectivos estatutos. Isso para vermos o quanto o espiritismo, enquanto fenômeno social, tem ou teve muitas transformações. Porém, aqui estamos em singela tentativa de separar a ideia, que é aquela expressa na obra de Allan Kardec, do chamado movimento espírita, que é representado por essas pessoas jurídicas ou pelas instituições. Mas esse ponto do tópico nós não esgotaremos em alguns minutos pela complexidade que é o assunto desse fenômeno social espírita. Restringimos aqui ao escopo do texto de Allan Kardec ao diferenciar a ideia de laço, que é o sentido filosófico da palavra religião, em relação ao seu sentido usual, o de religião como artigo de fé, com a sua hierarquia, com a dependência dos seus dogmas inquestionáveis, entre outras coisas. Mas nosso intento aqui não é o de desencorajar alguém de frequentar um centro espírita que divulgue a obra de Allan Kardec. Antes disso, é sim levar ao pensamento sobre a obra de Allan Kardec. E aproveitamos para finalizar este nosso breve ensaio reflexivo com o próprio conceito que Kardec publicará na obra O que é o Espiritismo, em sua edição que ficou como a definitiva, lá de 1868. E ele escreve assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações.